Saiu mais uma pesquisa de intenções de voto para esse segundo turno. Agora há pouco, pesquisa do IPEC, divulgada nesta segunda-feira, encomendada pela Globo, e que aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 50% de intenção de votos no segundo turno e o presidente Jair Bolsonaro 43%. O novo levantamento foi feito entre sábado e esta segunda e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. De acordo com o Instituto, o cenário de segundo turno continua estável. Na pesquisa anterior do IPEC, divulgada dia 7 de outubro, Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%. Ou seja, Lula caiu 1 ponto e Bolsonaro subiu 1. Se a eleição fosse hoje, segundo o IPEC, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 02707/2022. Augusto. E daí, né? Hoje é 25 de agosto, um domingo, é a mesma coisa. Isso aí é um palpite, tem as pesquisas, outras pesquisas dizem o contrário. Dizem o contrário, mas não pode investigar, né? Não pode investigar isso aí. Depois a gente vai ver, quando vierem os números reais, aí nós vamos ver o que está fazendo o Ibope disfarçado de IPEC. O Ibope errou tanto que teve de mudar de nome, como vigarista. Então vamos ver. Eu só eu espero a apuração como sempre. Schelp. Olha, tem uma outra pesquisa que é da CNT-MDA, que foi divulgada hoje também, que chegou a números parecidos, né? Em termos de votos válidos, 53,5% para o Lula e 46,5% para o Bolsonaro, sendo que IPEC, em termos de votos válidos, apontou 54% para o Lula e 46% para o Bolsonaro. Por que eu falei da CNT-MDA? Porque foi a única pesquisa no primeiro turno que quase acertou o resultado, por muito pouco, fora da margem de erro, coisa de 1,5, enfim, foi a que menos errou, digamos assim, né? Mas ainda assim, eu vejo esses números com ceticismo, porque eu acho que há muitos fatores aí que as pesquisas não pegam e que vão fazer dessa eleição uma eleição muito mais apertada do que essas pesquisas fazem parecer crer. Um dos fatores é a abstenção, né, que pode pender tanto para um lado quanto para o outro. O fato de que muita gente que declara que vai votar nulo ou branco possivelmente queira, na verdade, votar em Bolsonaro porque rejeitam Lula mais do que o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que a distância não deva ser tão grande assim como apontam essas pesquisas aí, quase, enfim, 8 pontos percentuais de diferença é muita coisa. Zé. Olha, a pesquisa é isso aí. É a ideia, um tipo de uma fotografia e o autor da fotografia é uma empresa de pesquisa. Nada mais do que isso. O que significa? Que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão no mesmo patamar político. Essa é a realidade. Todo mundo me pergunta, eu digo o seguinte: a eleição está aberta. Apesar do salto alto de lideranças do PT aqui, eu digo que a eleição está aberta com tendência à vitória do presidente Jair Bolsonaro. E por que eu digo isso? É o presidente da República. Naturalmente, o presidente da República chama mais atenção e mais possibilidade de estabilidade, que é o que as pessoas procuram, principalmente no momento assim de pós-pandemia, guerra, ou seja, instabilidade, que fique o presidente. Então, esta é uma tendência, inclusive, dos que dos que não votaram no primeiro turno, né? Estão ainda indecisos. Esse quadro aí configura isso. Não tem uma pessoa disparada na frente, é uma estabilidade. O que vai definir essa eleição são detalhes, né? Está próximo demais o segundo turno. Essa é a realidade. Qualquer escorregada agora pode significar uma não eleição. Então, assim, resumindo, é real? Pode ser. São os dados aí do IPEC e também o Diogo citou da CNT, que realmente acertou essa realidade do momento. Até lá,
tem um esforço extra, tem o final aí de campanha e devemos respeitar a posição do presidente que tem a máquina nas mãos e está agindo. Veja bem, o Braga Neto está rodando o país, o candidato a vice, né, visitando empresários, grupos, vários setores e principalmente prefeitos. Esteve numa reunião muito boa em Minas Gerais, com mais de 800 prefeitos de várias regiões, e ele viu a vontade dos prefeitos. Isso é uma multiplicação muito grande. Eu falei 800, mas 600 prefeitos. É uma multiplicação muito grande de ações desta capilaridade que é o de prefeitura. Então, resumindo, pode ser que essas empresas tenham acertado, mas a eleição é a eleição. Não devemos nunca substituir as urnas por pesquisas, mas a pesquisa dá sim um norte, dá uma tendência. Diga, Ana. Vitor, bom, IPEC, eles deveriam mudar o nome para Instituto de Pesquisa que erra e continua. Não dá para a gente discutir essas empresas de pesquisa com um passado nada glorioso dessas empresas, dessas lojinhas de porcentagem, como diz o Augusto. Eu, por acaso, voltei aquele programa que o Augusto, direto ao ponto que o Augusto recomendou sobre aquelas pessoas, não vou me lembrar o nome delas aqui agora, Augusto, as pessoas envolvidas nas empresas de pesquisa. Eu fiquei de boca aberta sobre a metodologia, de como eles escolhem as casas, 1, 2, 3 e pula uma, e 1, 2, 3 e bate numa, e se não atende, perdeu a chance de responder. Então, enfim, acho muito difícil nós acreditarmos em pesquisas e continuarmos falando de pesquisas. E se aparecer uma pesquisa amanhã, Bolsonaro com 51%, eu vou falar a mesma coisa, porque o passado dessas pesquisas não mostra o que de fato aconteceu, não bate com a realidade, não bate com os números e não bate dentro da tal margem de erro, a não ser que eles mudem a margem de erro para 20 pontos para cima ou 20 pontos para baixo, só assim para a gente discutir as empresas de pesquisa. E vou discordar com todo respeito do meu querido parceiro Zé. Eu acho que Lula e Bolsonaro não estão no mesmo patamar, não, Zé. O Bolsonaro continua trazendo imagens de multidões por onde ele passa, sendo que Lula, onde ele passa, você não vê o mesmo engajamento das pessoas, você não vê o mesmo engajamento dessa base eleitoral que ele diz que tem. Se ele diz que tem, é preciso que os nossos olhos eles batam, né? Eles acomodem aí com a realidade. E a realidade é que por onde Lula passa é sempre num ambiente muito controlado, um ambiente sempre ali todo mundo de vermelho, de bandeiras vermelhas, uma bandeirinha do Brasil aqui e ali para disfarçar, já que a Simone Tebet, né, agora consultora de moda do PT, disse que é para parar de usar vermelho, tem que usar um pouco mais de branco, e você vê que não é o mesmo engajamento. Então, eu acho que não dá para a gente falar da mesma maneira como muitos tentam colocar o petrolão, o mensalão, digamos, o mensalão com o orçamento secreto, que de secreto não tem absolutamente nada, não dá para a gente comparar as idas do presidente Bolsonaro às ruas com as idas do Lula. São completamente diferentes e eu acredito que eles não estão no mesmo patamar, não.